Zeus, Thanatos, Irmãos do Destino. Inúmeros vilões icônicos da saga Deus da Guerra da mitologia grega. Mas hoje vou falar o porquê o Deus da Guerra, não o nosso Kratos, mas o Ares é o melhor vilão da franquia, mesmo aparecendo em apenas um jogo. Meu nome é Bolseiro e bem-vindos ao canal. Muitos vilões da franquia Deus da Guerra acabam tendo mais destaque do que o Ares. E não é por menos, tem diversos vilões da franquia icônicos e merecidos esses destaques pela comunidade. Mas sinto que o Ares não é valorizado da devida forma que deveria. Afinal, a franquia Deus da Guerra existe por causa dele. Começando pela trama. Não vou ficar repetindo a história do primeiro jogo aqui, até porque todo mundo já sabe. Kratos estava perdendo. Ares! Kratos ganhou. Pegadinha do bom da guerra. Vou falar apenas das cenas relevantes pro vídeo, ou seja, todas as que envolvem o Ares, incluindo cenas de outros jogos como Ghost of Sparta. Já de início vemos Kratos pronto para tirar sua vida, após uma frustração em relação aos deuses, já que eles haviam prometido retirar as memórias cruéis daquela noite pro Kratos, que na verdade é o Kratos que não prestou atenção no que eles falaram então. Essa cena do penhasco por si só carrega tanto peso, tanta dor, tanto sofrimento do nosso Kratos. Essa cena é até difícil de levar a sério depois do que fizeram com ela. Mas falando sério agora, depois que Ares traiu Kratos e armou aquela investida que Kratos fez naquela vila, Kratos perdeu sua humanidade. É como se ele tivesse deixado de ser um humano. Mas por que o Ares fez aquilo? Ele diz a Kratos no fim da batalha, pouco antes do Kratos passar a lambida nele. Ou seja, Ares queria transformar Kratos em um guerreiro implacável, e de certa forma ele conseguiu. Mas vocês já se perguntaram por que disso? Levando em consideração o cânone da franquia, em God of War Ascension é mostrado que Ares já havia planejado sua revolta contra o Monte Olimpo. Foi ela quem me revelou o complô de Ares para destronar Zeus. Mas ele queria o guerreiro perfeito. Ares moldou você para destruir os próprios muros do Olimpo. Dito isso, Ares iria precisar de toda a ajuda possível. Ares orquestrou esse trauma em Kratos por um motivo egoísta e cruel de sua parte, já que ele detestava Zeus e os demais deuses. Galera, me desculpem se eu errei ou falei alguma coisa errada em relação ao Deus da Guerra Ascension ou em relação ao cânone do Deus da Guerra, mas é que eu não me lembro muito do Deus da Guerra Ascension. Eu lembro de algumas coisas como essa do Ares, mas se eu errei alguma coisa, por favor, me corrijam aí nos comentários, beleza? Vale lembrar, galera, o trauma que Ares deixou em Kratos foi tão grande que até nos Deus da Guerra da mitologia nórdica, Kratos evita falar de Ares. Ele fala de Zeus, do panteão dos deuses, das Irmãs do Destino, mas quando o assunto é o Ares, ele evita falar. O trauma persegue ele até em outra mitologia, mesmo tendo passado décadas, e consegue ser pior quando lembramos que o Kratos foi ter sua vingança após anos e anos depois daquele acontecimento com sua família. God of War Ascension e God of War Chains of Olympus aconteceram, e aí sim entramos em God of War 1, quando Kratos tem a sua vingança. Acho, por um lado, muito interessante a forma que Ares faz parte da vida de Kratos, até nos eventos da mitologia nórdica. Obviamente, o Ares fazer parte da vida de Kratos é algo totalmente ruim e péssimo. Um ótimo exemplo é em Ghost of Sparta, quando Kratos e Deimos estão treinando e Ares ao lado de Athena chegam na casa deles e capturam Deimos. E para piorar, quem deu a famosa cicatriz no rosto do Kratos foi o próprio Ares nesse momento. Mas obviamente Kratos não fazia ideia de quem eram, pelo menos é o que fica claro. Kratos também tem sua culpa. Nessa história toda, a culpa também é um pouco dele. A sede de poder e conquista também foi sua queda. A própria esposa do Kratos avisou ele sobre isso. A essa altura, conseguimos ver que o Kratos também não é nenhum santo. Na verdade, está bem óbvio que ele não é. How much is enough, Kratos? When will it end? When the glory of Sparta is known throughout the world. Mas creio que também seja a vítima da situação. Os pesadelos, os traumas, a depressão que Kratos carregou até o fim de sua vingança é algo indescritível. Agora dei todo esse contexto, todos esses detalhes e situações do decorrer dos jogos, nesse momento, que é o real motivo de eu achar o Ares o vilão mais demoníaco e cruel de toda a franquia Deus da Guerra. A salvação em vão da família de Kratos.
No fim do Deus da Guerra 1, temos 3 momentos da batalha final. O primeiro momento, onde lutamos contra ele, com nossas skills, poderes e tudo que aprendemos ao longo do jogo. A metade dela, onde lutamos contra nós mesmos tentando defender nossa família. E o fim dela, o desfecho da morte do Deus da Guerra. Dentre essas 3, o alvo é o segundo momento dessa batalha. E falar o quão cruel é isso que Ares fez ao Kratos. Flesh that burns, bones that break. But to break a man's spirit is to truly destroy him. Como eu falei, Kratos passou muitos e muitos anos sofrendo pela família e desejando essa vingança contra Ares. Quando Ares leva Kratos a esse mundo de ilusões, Kratos vê sua esposa e filha vivas. Já naquele momento, nós jogadores entendemos que isso não passa de uma pegadinha do Ares, uma ilusão. Mas na perspectiva do Kratos, ele não liga se é real ou não. E é nesse momento que as coisas começam a piorar na mente do nosso fantasma de Esparta. Kratos! What's happening? Where are we? By the gods, can this be real? There is nothing you can put in my way to stop me. I will save my family. Kratos começam a surgir do chão, das paredes, indo em direção à esposa e à filha dele. Obviamente, numa tentativa de salvar elas, começamos essa luta contra nós mesmos. O que mais me intriga nessa luta, nesse momento específico, é como nós, e ao mesmo tempo Kratos, temos que dar o nosso melhor. Porque é uma luta difícil, é algo que requer um esforço maior. Mesmo nós, que já lutamos com diversos inimigos e chefões do jogo, essa sem dúvida é uma das mais difíceis de se enfrentar. Caso você perca a luta, Kratos irá sentir que falhou novamente. Os inúmeros Kratos irão pular e estraçalhar você. Ou seja, temos duas opções, ou salvamos elas, ou salvamos elas. Mas até quando nós damos o nosso melhor, Ares, novamente, causa dor, trauma e um sofrimento para Kratos. Uma luta perdida, um esforço que não levou a nada. Kratos, please take us home. Do you see, God of War? You took them once, but you'll never have them again. You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what I offered, and you rejected me. A god! Now, you will have no power, no magic. All that is left for you is death! Oh, not again. Vocês têm ideia do quão absurdo, cruel, insensível e monstruoso foi isso que Ares fez? Fazendo Kratos reviver esse trauma? E pior ainda, porque arrancou as lâminas do Kratos e as matou com elas. Mas como nosso herói é difícil de aceitar a derrota, Kratos vê a oportunidade, luta uma última vez com tudo que tem e enfim, mata o Deus da Guerra. I still have allies in Olympus, Ares. Now you will see how strong I am. Todo esse arco, toda essa trama com Ares é muito bem feita, muito bem mostrada para nós. Conseguimos entender por que o Kratos é o que é, conseguimos entender a raiva, o ódio profundo que surgiu dentro dele após tudo isso. Mas infelizmente, mesmo que os deuses tenham perdoado de seus pecados, mesmo que tenha se passado décadas após esses acontecimentos, mesmo que Kratos tenha feito outra família, ele ainda guarda mágoa, raiva e frustração de ter falhado com sua família. Mas é importante falar que Kratos leva também bons momentos com sua filha e esposa, ou pelo menos só a filha. Pelo menos é o que mostra em alguns jogos.
Como, por exemplo, em Chains of Olympus, vemos que Calliope está bem, pelo menos Kratos pode encontrar um pouco de paz em meio a tanto caos. Mas, cara, querendo ou não, é uma tristeza muito grande, porque para pra pensar, cara, o Kratos ficou muito tempo, ele passou anos se culpando pela morte da filha e de sua esposa, né? Ele se sentindo culpado e ele ter que deixar ela naquele lugar. Tudo bem que lá era, me corrijam se eu estiver errado, mas é basicamente o paraíso da mitologia grega, eu esqueci o nome. Tudo bem que ele teve que deixar ela por uma boa causa, né? Ele, para poder salvar ela e aquele próprio lugar onde ela estava. Mas querendo ou não, cara, é uma situação bem triste pro Kratos, cara. Ele passou tanto tempo sem ver a própria filha, sabe? Ele passou tanto tempo desejando que aquilo nunca tivesse acontecido. Mas, em meio a tudo isso, pelo menos é uma felicidade que o Kratos guarda no coração. Ele sabe que ela tá bem. Então, pelo menos isso, né? E, cara, a franquia Deus da Guerra, com certeza é uma das franquias mais importantes da história do mundo dos jogos. Seja pelos seus personagens, pelo seu universo criado pela Santa Mônica, né? Então, tipo assim, são vários pontos positivos em relação a isso, são vários momentos que os fãs e a comunidade guardam com muito carinho, e com certeza a franquia Deus da Guerra é uma das franquias mais importantes do Hack and Slash, se não a mais importante.